Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Dani Malagoli, jornalista e host do podcast do Meu Cérebro. Estamos aqui em mais um episódio, já passamos dos 15, né? Se eu não me engano, sobre temas muito legais, temas sensacionais, tem muito conteúdo para você, e depois você pode voltar aí para todos os vídeos. E o tema de hoje é novos tratamentos para a depressão. Antes da gente chamar a nossa convidada, que já é de casa aqui no Meu Cérebro, eu vou convidar o co-host e fundador de todo o ecossistema Meu Cérebro, Léo, bom dia. Bom dia pessoal. É muito interessante o tema de hoje, né? Um tema selecionado aí a dedo e bastante atual, né? A questão da depressão, do tratamento para depressão é algo sempre pertinente e de interesse de muita gente. Então hoje a gente convidou uma especialista no assunto para falar sobre novos tratamentos, talvez esses novos entre aspas, mas tratamentos muito relevantes, com bom nível de evidência e que podem auxiliar, mas com algumas ressalvas que a gente vai aí transcorrer no decorrer do episódio. Então, estão todos convidados. Se tiver dúvida também, pode jogar para a gente nos comentários. A ideia do podcast é fazer uma linha do tempo, assim, uma narrativa, uma contextualização da depressão, desde o que é, como que a gente conceitua a depressão, por exemplo, do ponto de vista psiquiátrico, porque tem várias teorias, né? Até sintomas, causas, tratamentos, o que vale e não vale mais, o que está gerando alguns debates importantes no momento. Então, enfim, tem uma pessoa super especial aqui para nós que vai contextualizar tudo para a gente, que é a Eline. Eline já gravou com a gente várias vezes, né, Eline? Há muito tempo, nos vídeos no Instagram do Meu Cérebro, enfim. É uma pessoa que eu gosto bastante, tem bastante conteúdo. E vou falar um pouquinho do currículo dela. Médica pela Universidade de Uberaba, residência em psiquiatria pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduada em psicologia analítica pela Solaris e pós-graduada em medicina de estilo de vida pela MEV Brasil. Obrigada, Eline, pelo convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, revê-los novamente, é sempre bom. Falar de saúde mental é o nosso pilar aqui, né? Saúde mental, autoconhecimento, neurociências, enfim, derivados. E acho que para começar, como eu sempre falo aqui, do básico, não tem como a gente falar sobre tratamentos para depressão, principalmente os novos, né, Nene? Sem falar, de fato, sobre o conceito de depressão. Isso. Acho que é um tema que é muito difundido hoje nas redes sociais. Então a gente às vezes tem a impressão que está muito batido, mas eu acho que ainda a gente precisa ir mais direto ao ponto, talvez, né? Ser mais assertivo. Como é que a gente conceitua depressão do ponto de vista psiquiátrico? Certo, né? Então a gente tem alguns algoritmos para seguir para fazer um diagnóstico de depressão. Então, às vezes a pessoa chega, ela tá triste, mas ela não tá deprimida, ela tá triste. Como saber qual é a diferença entre uma coisa e outra, por exemplo, né? Então, a depressão ela é uma síndrome, né? Então, pensa, por exemplo, uma depressão do aparelho cardiorrespiratório. O que acontece? Tudo está contraído, não tem trocas. Uma depressão renal, né? É um órgão que deprime e aí ele passa a filtrar menos. Então, o que é uma depressão psiquiátrica? É uma depressão neurológica, neuronal. Ou seja, o cérebro, as trocas cerebrais se contraem e a gente passa a ter vamos dizer assim, uma desregularização dos neurotransmissores. Então, antes, né, descobriu-se a serotonina. Falou, nossa, esse é a chama neurotransmissor da depressão. É um dos, mas são vários, é uma cascata de neurotransmissores. Então, quimicamente, a depressão é uma alteração vamos dizer assim, é uma alteração das trocas neuronais, entendeu? De neurotransmissores. É isso. Dá para complementar nesse contexto, Quimicamente falando. É isso. Mas cérebro. o que gera no ser humano, né? Aí seriam os sintomas. Dá para a gente falar dessa biologia da depressão. Sim, é porque essa questão que a Eline citou é muito interessante, né? Porque essa hipótese serotoninérgica da depressão sempre foi muito badalada, né? Sempre esteve muito em voga, assim. E, na verdade, ele é um pouco reducionista, né? Porque o neurotransmissor, primeiro que um neurotransmissor não atua de forma isolada, ele sempre atua em conjunto ou inibindo ou estimulando a produção de um outro neurotransmissor dali em diante, no segunda cascata de neurônios que você citou. Então, não dá para a gente ter essa visão de que uma única estratégia ou uma coisa muito específica ela vai conseguir dar conta de uma doença, uma síndrome, né? Que envolve uma questão comportamental muito importante, que você deve citar mais à frente, com
esse substrato neuroquímico e neuroanatômico também, ou seja, neuroanatômico é muito interessante falar isso, porque até então, né, algumas décadas atrás, a gente não imaginava que a depressão pudesse ter relação com a alteração da estrutura cerebral em si, né? Que era só uma questão mental, entre aspas. E hoje a gente tem muitas evidências mostrando que o transtorno depressivo, ele tem uma correspondência com a alteração da anatomia do cérebro, de algumas áreas do cérebro, desde atrofia, desde hiperconectividade, baixa conectividade, então tudo isso aí tem que ser vascularização, né? A questão da neurogênese também, né? Exatamente. Diminuída. Então, acho que é muito nesse contexto, né? Em relação a isso. Você está falando de neurotransmissores. Vamos um pouquinho antes. O que seriam os neurotransmissores e as funções desses neurotransmissores? Porque a Aline falou dessa alteração nessa troca. Nessa cascata, existe na troca da cascata. Um pouquinho pra gente. O neurotransmissor, basicamente, é a substância que vai enviar uma mensagem de um neurônio para o outro, né? É um mensageiro químico, né? Então, a gente tem catalogados hoje mais de 100 neurotransmissores, alguns artigos falam até em mais de 1000, assim, são várias substâncias químicas que vão fazer o papel de levar uma informação de um neurônio para um outro neurônio, né? E a gente tem algumas vias, ou seja, um conjunto de neurônios mais especializado em determinados neurotransmissores, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma via serotoninérgica, uma via noradrenérgica, uma via dopaminérgica, onde grupamentos de neurônios vão liberar alguns tipos de neurotransmissores específicos. No caso do transtorno depressivo, muito se falou, ainda se fala, logicamente, da questão da serotonina, porque a serotonina, tida como hormônio da felicidade, né, a gente sabe que isso aí também é muito reducionista, ela foi visto que ela tem muito relação com a administração da serotonina ou a inibição da recaptação da serotonina faz com que aquela via fique mais ativa e melhore alguns sintomas cardinais da depressão. Por exemplo, o humor fica mais alterado, a pessoa fica mais ativa, né? Eu acho que a gente não pode deixar de ter em mente a questão comportamental quando a gente fala de depressão, né? Fugir um pouco dessa questão neuroquímica, neuroanatômica, porque a depressão, ela é diagnosticada, né, Eline? Isso. No comportamento, né? No comportamento, Mas o diagnóstico químico, né, hoje para a psiquiatria é muito importante, porque até então a psiquiatria ela é uma ciência nova, né? Ela veio da neurologia, Freud era neurologista. Então, a gente valorizar que há reações químicas, né, é muito importante, porque antes era tido só como mental ou comportamental, então não era validado muito pelas pessoas e pela ciência. Hoje isso já é validado, né? Então isso é um grande avanço também. Eu acho uma coisa só interessante, até você pode abordar nisso, é muito importante, talvez pela mídia muito forte que a gente tem hoje, essa diferenciação entre tristeza e depressão, né? E a demonização da tristeza na sociedade atual, né? Então, o que você enxerga sobre isso? Como é que você vê isso no seu dia a dia com os pacientes? Eu acho que, assim, a gente usa muita palavra errada, né? Então, de repente, eu vi algo e aquilo me impactou e aí me deixou triste, me deixou emocionada, me deixou compadecida. E aí, de uma forma muito reducionista, eu falo, nossa, eu vi nesse negócio, eu deprimi. Fiquei deprimida 3 dias. Não, fiquei impactada 3 dias pensando naquilo, ou fiquei impactada naquele momento, eu deprimi naquele momento. Então, é igual a banalização da palavra amor, também tem a banalização da palavra depressão. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? E pela neurolinguística, que a gente sabe que quando a gente muda as palavras que a gente fala nos regem, e regem também nossos pensamentos, nosso humor. Então, eu acho que começar por aí, pela banalização da palavra depressão. Todo mundo pegou, filtrou todas as emoções negativas e chamou de depressão. E, na verdade, não é. E como se fosse ruim também, sentir as emoções ruins, né? A gente Isso, aqui no podcast, né? das lições do filme, Divertidamente, a questão de sentir a tristeza, de como isso, inclusive hoje, na era das redes sociais, da tal positividade tóxica, mas que eu acho que já tem um movimento debatendo isso, né? Como é importante sentir a tristeza e ela deve ser validada e diferenciada de depressão, né? Sim. Eu acho que nesse sentido você estava também pensando. É porque, assim, essa questão do conceito, eu sempre fui apaixonado por né, entender o conceito das coisas, é muito relevante para a gente, até para a formação de memórias mais precisas, né? Sim. E tomar decisões acertadas. Mas quando a gente fala de tristeza,
muita gente fala, então a gente tem que valorizar a tristeza. Eu acho que também não é isso. A tristeza, um sentimento, uma emoção negativa, ela traz desconforto. Então, não é bom sentir a tristeza, mas esse é o papel dela. Não se sentir bem sentindo é um sinal, muitas vezes até no âmbito social, de isolamento, mesmo que seja momentâneo, para você reavaliar as condições, a sua situação. Há um sinal ou uma interpretação do seu corpo de que você precisa se resignar para reavaliar alguma coisa, né? Ou por economia de energia, o seu cérebro vai tentar fazer isso. Exato. Aí a questão envolve muito tempo também, né? Se é menos de 2 semanas, aí uma coisa é mais uma emoção e tudo. Se isso passa de 2 semanas e vai para casa dos meses, aí a gente já fala de um transtorno, um distúrbio, né, Eline? Uhum. É muito essa questão do tempo também, né? Também. Para diferenciar tristeza de depressão, o critério é tempo. Não. Agora, será? Não, a depressão é uma emoção, né? E toda emoção serve para a gente olhar, justamente, né? Emoção que dói, né? É para a gente tentar trabalhar aquilo de forma positiva. Então, vamos pensar, por exemplo, sei lá, né? Vamos partir para uma coisa mais... as 7 leis universais de Hermes Trismegisto da mecânica quântica. Uma delas é que tudo é tentativa de equilíbrio, né? Tudo na vida tenta se equilibrar. Essa água estava gelada, ela vai esquentar para se equilibrar com o meio. Se eu tivesse com café, o café ia esfriar para tentar se equilibrar com o meio ambiente. Então, a depressão, ela é inteligente. É um mecanismo de defesa inteligente do nosso cérebro para a gente organizar o que tem que organizar externamente. E aí você deprime, se isola, pensa, olha para aquilo. E aí, quando você entender o recado, a depressão vai embora. Isso é uma coisa mais, assim, vamos dizer assim, poética, mas de fato é verdade. Durante o processo, né, se você não trata, aquilo não vai embora no equilíbrio. Então, para você voltar a se equilibrar com o mundo que você vive, você tem que trabalhar a depressão. Aí não é só tempo de tristeza, é uma síndrome física. Aí agora, respondendo a tua pergunta, a pessoa ela vai ter necessariamente assim uma série de emoções ruins. Tristeza é uma delas, mas ela pode ter raiva, ela pode começar a sentir medo, ela começa a ter pensamentos negativos, geralmente autodepreciativos, ou de raiva, ou a culpa é minha ou a culpa é do outro. Pode começar a ter pensamentos paranoicos também, é normal. Ela num processo depressivo, ela vai sentir uma coisa chamada avolição. Avolição é vontade. A avolição é sem, ela não tem vontade de fazer as coisas, até existe um desejo, mas não quer. Mas às vezes ela não tem nem desejo de fazer aquilo. Vamos assistir um filme, aquilo é muito... vai tendo um isolamento, porque a bateria social vai diminuindo bastante, e vai ter problema de sono, ou muito sono, ou pouco sono, de apetite, ou não tem fome, ou come demais, né? É mais comum a pessoa emagrecer, né? Claro que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com problemas clínicos, alterações tiroidianas, né? Outras doenças. Mas então a pessoa ela começa com sintomas físicos. Qual é o tempo? 4 semanas, minimamente. Com esses sintomas. Mas numa recidiva, eu penso assim, a partir de 2 semanas, se a pessoa não está dormindo bem, altera o sono, já vai alterando tudo. Então, por exemplo, numa recidiva, não deixa chegar 4 semanas, busca profissional antes. Mas necessariamente tem que ter sintomas físicos. Então, ela vai ter cansaço muito grande. Então, existe uma coisa que eu acho assim, interessante, esse nome, paralisia de chumbo. Só quem teve não é todo mundo que tem depressão, que tem paralisia de chumbo, mas é um sintoma, aquela depressão que você não sai da cama. É pesado, o corpo fica pesado, uma paralisia de chumbo, sabe? Então, tem que ter sintomas físicos. Eline, você fala dessa questão de sair da cama, me lembrou de alguns tabus em cima da depressão, sobre fato de algumas pessoas acharem, a depressão é frescura, né? Levanta dessa cama, a gente sabe muito bem que não funciona assim, que não é simples assim. Eu queria que vocês reforçassem isso, pelo sentido de desfazer, né, esses mitos sobre a depressão. O que você pensa sobre isso? Não, eu até tenho assim, uma opinião, não é minha, mas ela é um pouco pessoal, assim, uma reformulação que eu fiz sobre a questão da depressão, né? Porque parece algo, às vezes, muito mental, mas pelo tudo que já foi dito aqui, e sempre me pareceu mais uma questão
de falta de ação, desde micromovimentos do organismo até movimentos mais elaborados. É como se o cérebro ele ficasse muito reverberativo, ele ficasse muito tomado de si mesmo, né, em looping. E aí a gente não consegue sair do pensamento e direcionar para uma ação. Porque, isso aí já é uma opinião pessoal, né? Assim, o papel do pensamento, ele não tem um papel guardado por si só. É como se ele fosse uma câmera onde ele espelhasse as ações, né? Então, a partir dos pensamentos, a gente age. A partir do momento que a gente pensa e a gente não conclui, e essa conclusão, muitas vezes, ela vai para a região anterior do cérebro e ela desencadeia uma ação, uma tomada de decisão, aí a gente trava esse ciclo, né? Então, talvez, quando você falou da paralisia de chumbo, né, tem muito a ver com isso. A pessoa, ela tá em volta de muitos pensamentos e ela não consegue mover um músculo para sair da cama, que é uma coisa básica para todo mundo, entre aspas, né? Então, eu acho que isso é um exemplo muito interessante de como essa inatividade, essa falta de motivação, ação no final, ela está muito presente aí no transtorno depressivo, né? Na própria tristeza, mas na depressão de forma muito mais evidente, né? Exatamente. A falta de motivação vai gerando uma ausência de sonhos. E a ausência de sonhos, você vai ficando frustrado, você começa a questionar a vida. Então, por isso que eu falo que a depressão é inteligente. Ela faz você questionar a vida e você tem que dar um girinho. A forma que você estava olhando, pensando, alguma coisa tem que mudar, até porque a gente está em constante mudança, né? Então, isso gera reações químicas. Então, vamos pensar o seguinte, se você está... tudo gera reação química no cérebro. Então, a depressão, ela é esse contexto. Mas se você está com pressa numa fila do banco, chegando atrasado, isso vai gerar reações químicas dos seus cérebros de estresse, do seu cérebro de estresse, que vai causar uma inflamação cerebral. Então, quando você fala que o cérebro ele fica em torno dele mesmo, é exatamente isso. Ele inflama. Inflamação de fato mesmo, Inflama, né? E isso que tem a ver com os novos tratamentos em psiquiatria. Agora a gente considerando os fatores de inflamação cerebrais, que diminuem as trocas. Na pele? Pode inflamação mesmo, assim, física. Sim, produtos de inflamação. Sim, produtos de inflamação que acumulam ali nas sinapses e tudo, exatamente. Uma característica da inflamação é o inchaço, o edema. Então, tem um acúmulo de líquido ali, mas aquele líquido ele diminui o tecido de respirar, vamos dizer assim. É isso. Então, E um link interessante nessa questão da inflamação que você citou, e citou também o sono, é que o sono, hoje em dia, a gente até falou em outro podcast, o tanto que ele é importante para a questão de depurar o cérebro, de tirar as impurezas dele, né? Então, durante o sono, o nosso sistema linfático, aquele sistema que faz a limpeza ali através de células da glia, do líquor e tudo, ele fica muito evidente. É como se os neurônios eles encolhessem um pouco, os espaços entre eles aumentassem e o cérebro fosse lavado durante a noite, liberando ele de toxinas, né? E na depressão, tanto por um distúrbio de sono, né, de hipersonia ou de diminuição, de insônia mesmo, ocorre um problema nesse sistema linfático. Então, há um acúmulo dessas toxinas, aumentando a neuroinflamação. E aí vira um ciclo que vai... Então, o diagnóstico de depressão, ele não é só clínico? Por exames, é possível ver essa inflamação, tipo tomografia, ressonância? Não, às vezes não. Às vezes não dá nada. Então, ele é clínico. É clínico. O diagnóstico é clínico. Essas alterações elas não são específicas. Não dá para você colocar ela, né, no protocolo de diagnóstico, mas é clínico, né? É clínico. Mas é interessante essa questão de vocês trazerem informação física mesmo, né? Já ser só a parte externa, né? É porque o cérebro não tem muito espaço para inflamar, então ele vai inflamando célulazinha por célulazinha e não tem um extravasamento muito grande mas de líquido, entendeu? Não é igual o músculo, por exemplo, que inflama e faz um tufo, né? Não dá pra gente ver o tufo do cérebro. É por isso que eu achei legal reforçar esse ponto mesmo, reforçando que a depressão é uma síndrome, né? Isso. E de um tecido, né, do cérebro, que é um tecido muito refinado. E essa inflamação, ela pode degenerar o cérebro, aumentando o risco de demência, até já foi associado com demência de Alzheimer, outro tipo de demência também, então é importante. E aí tem outro ponto também, que foi bastante estudado, até comentei alguns artigos lá do meu cérebro, que é a questão da neurogênese, que é a produção de novos neurônios aí no decorrer da vida. Não é algo que a gente faz muito, só que na região do hipocampo,
a gente ainda tem, de forma significativa, a produção de novos neurônios, né? No decorrer da nossa vida, até adulto, até o estudo mostrou 90 anos em diante, a gente tem novos neurônios sendo produzidos. Na depressão, em transtorno depressivo, quanto mais crônico ele fica, menor é essa produção de neurônios. A gente tem uma neurogênese muito prejudicada. E o cérebro, ele perde a capacidade de se renovar em alguns aspectos, formar memórias e tudo, entendeu? Até um dos tratamentos, que é a fluoxetina, né, um dos inibidores da recaptação, ele atua lá no hipocampo, aumentando ou pelo menos restituindo um pouco dessa neurogênese, né? Isso é muito legal. Nós vamos chegar lá em tratamentos, Eline. Mas antes eu queria perguntar para vocês dois sobre causas da depressão, se já estão bem catalogadas, se a gente pode falar um pouquinho disso. E os fatores ambientais atuais. Estou falando de uma era de produtividade, uma era de hiperconectividade, de chuva de informação constante. Qual é a influência desses estímulos no cérebro no desenvolvimento possível de depressão ou não? Eline, o que vocês pensam? Eline e Léo. Então, né, das causas, vamos dizer assim, igual você fala, atuais. Então, a gente já começa a colocar o meio ambiente que vive inserido no processo. Mas a gente tem causas, vamos pegar, assim, matéria, né? Então, assim, a gente tem causas de ordem genética, de ordem hormonais, neuroquímicas, até a forma da criança desenvolver pensamentos, né? Então, por exemplo, às vezes fala assim, eu sou deprimida, minha mãe é deprimida, minhas irmãs são deprimidas, minhas tias foram deprimidas, é genético. Não, às vezes é uma herança de uma forma de pensar. É uma família que pensa de uma forma negativa e todo mundo se deprime, mas às vezes não é genético. E existe uma coisa que aí entra os fatores atuais. É a nossa epigenética, a nossa capacidade do gene mudar para poder, né, produzir, fazer o que ele tem que fazer com o meio ambiente. Então, por exemplo, né, quando começou essa era da tecnologia demais e tal, essas crianças mexendo em tela demais, ninguém lendo muito, todo mundo lendo menos, né? Inclusive, acho que assim, hoje, né, todas as faixas etárias estão lendo menos por conta de tecnologia. E aí, eu ficava curiosa, eu fazia alguma parte do cérebro dessas crianças vai aumentar, alguma vai diminuir, eu quero entender como serão esses adultos, o que vai acontecer. E achando que isso não seria capaz de acontecer com quem tinha uma base dessa geração que cresceu sem tecnologia, ou uma fase mais analógica. E eu vi que não, entendeu? Uma mulher de 50 anos, ela pode estar totalmente viciada em jogo online, em redes sociais, entendeu? E deprimir por isso, entendeu? O vício que gera, né? Então, a questão, assim, isso mexe na questão química porque dá uma desregulação de vários neurotransmissores, né? Dizer que é apenas dopaminérgico, né? Também seria reducionista. Então, é isso, eu estou falando das causas materiais, já tentando fazer um link com esse ambiente, esse corre-corre, essa produtividade, esse excesso de informações, mas é isso, né? Então, e pode ser hormonal, TPM, né? Gestação pós-parto, a andropausa também, que existe, né? Nos homens também, entende? Em adolescentes também, o boom hormonal que tem, lidar com tudo isso, você tem que sentar e estudar, entendeu? E manter o corpo, por isso que é bastante interessante, né, Eline? Você deve fazer isso muito no seu consultório, que é fazer essa solicitação completa de exames, hormônios, né, tireoide, avaliar, porque tudo isso aí pode ser uma causa tratável antes de você pensar num transtorno depressivo de fato, né? Sim, eu tive uma paciente que falou, não tem o que eu faço, a senhora não regular a tireoide da senhora. Era um problema de tireoide, então, né? Disfunção tireoidiana. Entendi. Aí, estando tudo ok, tratando a tireoide, continuando o sintoma, entende? Às vezes, o paciente às vezes busca um remédio, né? Algo para ser resolvido rápido. E existe uma série de situações que precisam ser avaliadas. E aí depois a gente cai na questão do estilo de vida, né? Que você já citou muito. E aí a falta de atividade física, que é uma coisa extremamente relevante aí quando a gente fala de transtorno depressivo. O sono, a gente já comentou alguma coisa, né? E outra coisa também que é muito inflamatória, né?
Eu até estou passando por isso agora, fazendo uma reeducação alimentar em alguns aspectos, novamente, né? Que é o excesso de açúcar na nossa dieta contemporânea, o tanto que isso inflama o cérebro, até predispõe a transtorno depressivo. Vicia, inflama. Desregula alguns neurotransmissores, né? A gente falou isso, tem um episódio nosso aqui no primeiro episódio. Aqui no YouTube a gente falou sobre os efeitos do açúcar no cérebro, vale ver. E olha só a associação. Inflama o açúcar, informa o cérebro e predispõe o quê? Ansiedade, depressão. Sim, exatamente. Sim. Claramente falando. Imagina, né? O açúcar, ele é uma carga muito rápida de glicose, né? Muito disponível. E aí o cérebro, alguns centros específicos dele ficam numa situação de êxtase, né? E aí, só que a queda é muito abrupta depois. Então, ele tem esse ciclo repetidas vezes no decorrer do dia, de muito êxtase, depois depressão. Muito êxtase, depressão. E como acontece com uma droga qualquer, às vezes você precisa de uma dose maior para manter a mesma sensação, né? E aí até que esse sistema entra em falência, em fadiga, né? Em fadiga. E você acha que esse sistema está só relacionado ao açúcar, mas ele é o mesmo que você utiliza nos jogos, é o mesmo que você utiliza no relacionamento, é o mesmo que você utiliza no cuidado com seu filho. Então, esse sistema você está destruindo ele e ele vai ter repercussões em todas as áreas da sua vida, né? Então, não se engane achando que é uma questão puramente nutricional de glicose, entendeu? Interessantíssimo. Exato. Assim, descontextualizar. A nutricional, né? Uma das causas Nutricional. Uma anemia gera depressão. A pessoa tá com anemia. Falta oxigênio no cérebro, né? Entendeu? E a anemia deprime. Então, é uma causa de depressão. Eu falei, tipo, um conhecido que teve um quadro importante de anemia, e aí a pessoa fica hipoativa mesmo, né? Porque é básico, né? Falta oxigênio no cérebro. O cérebro, ele é muito exigente de nutrientes, oxigênio. Se falta, não tem jeito. Ele vai ficar mais hipoativo mesmo, né? Olha só como, reforçando o que você falou no início, Eline, a depressão precisa de um olhar sistêmico mesmo. São inúmeros fatores, por isso o diagnóstico diferencial mesmo para cada paciente, para cada história, né, deve ser levado em consideração, devem ser levados em consideração vários fatores. Estou aqui absorvendo essa informação, esses conteúdos que vocês trouxeram até agora, que são muito interessantes, muito importantes. Acho que no sentido de trazer um outro olhar, talvez, para a depressão, que você ainda não tenha tido aqui nas redes sociais, enfim. E agora, acho que a gente pode entrar em tratamento, né? Aí a gente já pode começar, talvez, com o tripé que a gente sempre fala aqui no Meu Cérebro: sono, atividade física, alimentação. Pode acrescentar socialização também. Eu acho que você vai falar melhor que eu. A gente entra nos medicamentos, enfim, na cetamina. Vamos começar um pouquinho esse bate-papo agora sobre isso. Não, eu acho que a gente já citou bem a questão da atividade física, né? Que hoje em dia se sabe que a atividade física, ela não é só uma conversinha que o médico fala no consultório para que vai ajudar a melhorar. Não, já faz parte dos manuais de tratamento já, né? Não só para depressão, mas para uma série de outras situações médicas também, né? A alimentação a gente citou aqui, tanto que uma alimentação inflamatória, ela vai prejudicar o cérebro e outros órgãos, né? E uma alimentação saudável, e aí tem algumas diretrizes dessa alimentação saudável, ela vai proteger o cérebro, né? Vai melhorar os pensamentos. As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Porque o pensamento, quando você não consegue sair dele, ou quando você não consegue executar ações e tudo, às vezes é por uma inflamação que prejudica a troca sináptica lá nos neurônios. Então, quando você oferta, melhora os nutrientes. Os neurotransmissores são produzidos. Aí vem o sono, que ajuda nessa limpeza cerebral. A própria atividade física também, que ajuda no sistema linfático. Então, tudo isso, esse tripé, que eu sempre falo no Meu Cérebro, né, desde um bom tempo, não sou o único a falar, mas muita gente fala, atividade física, sono e uma alimentação saudável, isso aqui é vago, mas a gente depois pode escorrer, isso aí é muito importante, né? É muito importante para proteger e para tratar o transtorno depressivo, né, Aline? Exatamente. Então, como que você vê para o paciente e fala, olha, realmente você está deprimido, essa medicação, ela vai atuar nesse neurotransmissor e tal, mas você tem que diminuir o açúcar. E essa medicação vai até, entende? Ou você tem que diminuir a farinha branca, o glúten ajuda a inflamar o cérebro, né? Mas a questão nutricional é muito importante. Geralmente o paciente não entende essa associação?
Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo mais. Entendendo mais, Eu sou né? positiva em relação a isso. Né? Tem uma coisa curiosa, por exemplo, até uns lactobacilos, que é muito relacionado à questão da flora, né, intestinal, dos probióticos, né? E tem lá até na caixa desse medicamento, né, desse lactobacilo, que ele pode melhorar os sintomas de ansiedade falou mais de ansiedade, mas assim, como que hoje em dia está muito... As pessoas já sabem, né, o tanto que flora bacteriana intestinal é capaz de modular os seus pensamentos e as suas emoções, né? Então, isso aí já está estabelecido. Então, não tem como a gente não abordar de forma integrativa tudo isso, né, Eline? A relação de cérebro e intestino, né? Inclusive, temos um podcast sobre isso, mas vai fazer aqui no YouTube também, depois. Exatamente. Então, e fazer mudanças nisso é muito complicado. Por exemplo, paciente alcoolista. Gente, não responde a nada. Aí você vai e dá uma vitamina B12. Ele começa a responder. Porque o álcool, ele faz uma depressão das vitaminas do complexo B, que são vitaminas importantes para o neurônio sobreviver. Então, o paciente alcoolista, medicação dose alta, ele não responde. De repente, você vai dar uma vitamina e começa a responder. Entendeu? Então, antes com alcoolistas a gente sempre fez isso, mas agora a gente está entendendo que mesmo pacientes não alcoolistas, eles vão ter deficiências nutricionais. Então, faz parte da entrevista como que está seu apetite e o que você come. Uhum. Né? E o que você come que pode estar te fazendo mal. E algumas pessoas entendem e algumas batem a mão na mesa. Eu não largo isso. Não vivo. Cigarro. Hã? Cigarro também. Bebidas tóxicos, né? De forma geral. Energético. Gente, o pessoal tá tomando muito energético. Tomando muita coisa para malhar também. Isso estimula. Tudo tem a dose certa. É bom tomar, fazer atividade física é bom, mas tem gente que dá uma exagerada, vai ficando irritada, agressivo, sem sono, dorme pouco. Acorda muito, malha demais. Até malhar tem que ser na medida certa, entendeu? Tudo. Uma vez você citou numa participação no meu cérebro, nunca esqueci, foi bastante interessante sua fala, não me recordo exatamente, mas você falou assim, sobre o abuso de álcool. E que às vezes a gente não faz a pergunta que tem que ser feita, né? Por que você precisa de lançar mão do álcool naquela circunstância? Essa que é a pergunta que às vezes a pessoa não faz, né? Uhum. E que pode ser o primeiro passo para uma solução definitiva e eficaz de abolir isso ou de diminuir isso na vida, né? Eu lembro que você fez um questionamento, uma O reflexão entorpecimento final, né? social que as pessoas têm que viver, assim, elas estão entorpecidas porque está difícil a vida, não sei, de alguma forma ou em algum aspecto, né? Foi algo no sentido de por que o álcool para ser feliz ali, ter alegria, por que né? eu preciso disso, né? Então, a pergunta é para outro campo, é uma timidez, é uma falta de habilidade social, de comunicação. Porque eu tenho que desenvolver, entendeu? Por que eu preciso de álcool? E o álcool, a gente, tô triste, vou beber, tô feliz, vou beber. O álcool é muito social também, entendeu? Então, para mim, hoje, ele é um dos maiores problemas. A pessoa chega, aí bebe socialmente. Mas o que é o socialmente para você? Bebo um pouco. Um pouco é quanto? Um pouco é um fardinho. É muito relativo, né? Pra mim, já não é pouco. Como que eu explico? Tem como diminuir esse fardo, mas é só um fardo. Aí eu vou ficar debatendo na consulta? Não, vou explicar tratando. Que tem e com o com decorrer isso, do tempo, a pessoa vai entendendo que a bebida não cabe. Isso. Entendeu? Muito interessante. Nós já falamos isso aqui no podcast, inclusive. Estou sempre relembrando alguns episódios que puxam com a conversa, mas hoje nós falamos sobre o transtorno bipolar, não foi? Com o Renato. E ele teve uma parte do podcast em que ele se dedicou a reforçar de uma maneira assim, excelente os malefícios do álcool. E agora a Eline, mais uma vez, trazendo essa associação com depressão e as dificuldades no tratamento, né? De resposta ao tratamento. A pessoa, não, mas eu tomo só uma taça de vinho, eu bebo uma cervejinha e durmo. Só que não dorme direito, porque ele começa a atrapalhar o ciclo do sono. Você dorme, só que aí você acorda na noite, você tem despertar precoce. Com o decorrer do tempo, não é um dia. A gente está falando de um hábito. Então, os hábitos são muito importantes. Entendeu? Nós estamos vivendo na nossa selva de concreto, mas nós somos animais. A gente precisa comer, dormir, fazer atividade física, né? Ter saudavelmente as nossas excreções.
Natureza. Isso, conectado com o dia. O sol vai embora, a gente se recolhe e volta para dentro da caverna. Exatamente. Senão os animais noturnos vão pegar a gente. Então, o nosso cérebro desenvolveu desse jeito. Então, eu acho que, às vezes, um dos grandes problemas da nossa sociedade atual chama-se luz elétrica. Eu concordo com você. E tudo que ela nos possibilita. É. Entendeu? É aquela questão, né? Tudo é uma coisa que parece um avanço tecnológico. Só que a gente talvez está passando por uma pressão de saber gerenciar isso agora, né? Porque quando você, de repente, coloca uma luz artificial num sistema que durante milhões de anos foi programado para funcionar regulado pela luz natural, isso é um caos. E isso é uma tela de celular. Isso, isso é tudo que a energia elétrica nos possibilita, entendeu? Então, porque antes a gente entrava para dentro da caverna e ia Dormir. Comer, dormir. Entendeu? Acordava quando o sol entrava por frestas da caverna. Aí acordava com o sol, vivia o dia, ia caçar, ia fazer o que tinha que ser feito no dia e à noite dormia, né? Parece um curto-circuito mesmo, nossos hábitos, né? Estão gerando no cérebro. Parece um Isso. curto-circuito mesmo. Luz do celular antes de dormir, não come direito, não malha direito, não há cérebro que aguente, gente. E apesar da nossa epigenética, nossa capacidade de adaptação ao meio ambiente, Tem hora que não vai, tem que ter leva um um limite. tempo. E a gente nem sabe se é positivo, porque a gente precisa de tanto tempo de sono. Então, o pessoal que está dormindo menos, esses adolescentes ficam jogando internet, série, dormem menos, tem que acordar, vão para a escola, ficam com sono durante o dia. Entendeu? Será que isso é positivo? Estamos... com o tempo, a gente vai ter algo positivo na nossa sociedade? Entendeu? Ou serão pessoas mais deprimidas, mais irritadas, mais ansiosas. O que a gente está vendo não é bom. Ou mais depressivas, Entendeu? tentando se proteger dessa hiperestimulação. Exato. Interessante. Entendeu? Então, todo mundo crescendo desse jeito. Então, o pessoal que está nascendo hoje, aí, que tem 10 anos, quando eles tiverem 50 anos, como será a nossa sociedade dessas crianças? E o que a gente vê não é algo bom. Né? Não sei se vocês concordam ou se vocês acham essa afirmação muito forte. O doutor Luiz comentou uma coisa que acho interessante trazer aqui, que ele falou assim, que até essa questão epigenética, ela leva umas 2 gerações, 3 gerações. Então, a gente não pode achar que a gente vai se adaptar de forma eficiente a qualquer hiperestimulação nessa geração que a gente está. Assim. Às vezes a gente vai sofrer, alguns vão ficar pelo caminho, e aí daqui 3 gerações essa memória genética vai trazer uma defesa, não sei nem se é um benefício, uma defesa nas próximas gerações. A gente pode, sei lá, falando de forma bem objetiva, a gente pode uma nova camada, uma camada molecular que consiga filtrar melhor a luz artificial aqui nos olhos, ou neurônios que consigam se regenerar mais fácil, de acordo com essa hiperestimulação. Muitas coisas podem acontecer. Isso você está sendo positivo, não é? Sendo positivo. Porque eu já acho positivo. o seguinte, que vai diminuir as camadas cerebrais e que as trocas vão diminuir cada vez mais e que algumas partes vão hipotrofiar É o que mesmo. acontece. É o que e a gente acontece. vai ter e teremos cada vez menos habilidades desenvolvidas. Sim. Entendeu? Então, ele tá, Sim. assim, pode acontecer exatamente o São contrário. 2 hipóteses, porque como né? que a gente está vendo Do não extremo. é bom, então tanto a pandemia, você ter adolescido na pandemia, então a dificuldade, por exemplo, de socializar, que os adolescentes hoje têm muito mais que antes, a dificuldade de prestar atenção, aí todo mundo quer ser TDAH, não é, gente, você fica se estimulando com notícias rápidas o tempo inteiro, não é, né, o excesso de informação, você tem síndrome do pensamento acelerado, então diminui as informações, então algumas doenças que são causadas, e a pessoa pega aquilo para ela e cresce com um transtorno, e na verdade ela tem que ter mudança de hábito, então, só que ela já cresce nesse sistema. Um exemplo. Sabe? Então, eu penso que algumas partes vão hipotrofiar e que algumas camadas vão reduzir para se a gente estar usando menos o cérebro. Sim, um modelo comportamental assim, que me vem na cabeça. Imagina a gente no passado, né? Assim, lá na época, era das cavernas e tudo. E a gente, de vez em quando, encontrava um predador, né? Saía ali, de vez em quando encontrava, sei lá, um leão e tudo. Naquele momento a gente era ativado, ficava em alerta, em estresse, né? Mas a maior parte do tempo a gente não era ameaçado, né? Aí, de repente, vamos imaginar a situação atual. A gente está no celular. A cada 2 minutos, 3 minutos, se a gente ficar lá no celular, a gente é ameaçado. Toda hora é ameaçado. Uma guerra. Nossa, um assassinato. Nossa, alguma coisa. Mesmo que esteja longe da gente. Isso vai gerando toda hora um pico de alerta, estresse.
aí o cérebro ele começa a ficar sobrecarregado até que ele satura. E aí, ao meu ver, ele deprime. Ele começa... Isso. E aí ele não consegue agir. E aí é muito... fica muito ameaçador o meio e ele vai se resignar. É preferível ficar encolhido, entendeu? Então, mais ou menos como é que eu vejo um pouco, né? Isso não é lógico, não explica tudo, todo o processo de transtorno depressivo e tudo, mas como é que a coisa funciona de acordo com com a sociedade que a gente tem hoje em dia. E esse excesso de informação, a gente falou sobre isso aqui no podcast, Aline. É muito importante você manejar seu uso, né? Porque, caso contrário, você se deprime mesmo e os efeitos podem ser desastrosos, né? Desse contato com rede social e tudo que ela inclui, né? Curtidas e comentários e cancelamentos. Eu acho que isso é um ponto importante. Comparação, eu falo muito disso, né? Você está exposto a vidas ali o tempo todo. E quando eu falo de manejo, é você se policiar mesmo. Tipo, olha, vou entrar 5 minutos, vou sair. E eu acho que isso tem muito a ver com autoconhecimento. Vou falar a experiência própria, que eu já tenho 10 anos de terapia, eu já consigo ver alguns gatilhos do meu cérebro e vejo quando o negócio está degringolando. E aí, no pós-parto agora, eu vi que eu estava muito vulnerável, óbvio, né? Um pós-parto. E eu decidi dar um tempo mesmo de rede social por algumas semanas e me fez muito bem. Meu cérebro estava em curto-circuito, potencializado pelo celular, assim, sabe? O celular potencializava o meu curto-circuito, assim. Eu brinco que é curto-circuito, mas é sério, assim. Não foi legal. Então, eu vi qualquer notícia me impactava num nível que me dava crise de ansiedade. Sensível, assim. Tendo que cuidar de uma criança e tudo. E aí, vendo o que ele falou ali, assassinato, não sei o que. Gente, eu comecei a me sentir muito mal mesmo. Sentir todas as dores do mundo, não só as suas. Todas as dores do mundo. Aí eu vi esse gatilho, mas com uma terapia já consegui manejar, lapidar, né? A fala ali, através da fala eu consegui manejar e dei um tempo. Então, ter esse conhecimento do seu cérebro, como ele funciona, é muito importante para você manejar os fatores ambientais, você não, né? Então, acho que estou fazendo uma relação. Isso que você falou aqui. É muito interessante, né? As pessoas às vezes querem dar conta das dores dos outros, mas se cada um olhar para a sua própria dor, que já está muito difícil, já é complicado, né? Muito já é difícil. Uma coisa interessante para conseguir resolver em sociedade tudo isso, né? Sim. Né? Porque a mente mente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente olha para a nossa dor e pensa uma coisa, você vai ver outra. É outra, exatamente. Vai ver outra. Que é e aí outra, você achou uma resposta, aí dali um ano você não era aquilo. nessa questão, mas não do mesmo lugar, mas você amplia a resposta. Exatamente. Por isso que eu acho que leva tempo, né, Lino? O tratamento de depressão leva tempo, podemos falar assim, porque olha esse manejo imenso que a pessoa tem que fazer, para além da medicação. Depois a gente pode entrar especificamente em medicação. Porque às vezes a pessoa, assim, aí é importante o profissional, o psiquiatra, mais que tudo, ele tem que ajudar o paciente a estar se alimentando bem, dormir bem, voltar a ter vontade de fazer as coisas. A gente tem que pensar muito na cognição, a capacidade cognitiva de atenção, concentração, memória. Entendeu? Que é uma coisa que é um dos sintomas que a gente, né, esqueci de falar, que se perdem. Você fala, não lembro mais das coisas. Igual a gente fala, né, assim, você fica um pouco burro mesmo, né? Então, o profissional ele tem que ajudar o paciente nisso, né? E as medicações ajudam nisso. Mas existe algo, né, que assim, o que te levou a deprimir? Essa questão ainda é válida. É a química do meu cérebro. Mas por quê? Porque eu trabalhava o dia inteiro, dormia só 2 horas, comia errado, não fazia atividade física, entendeu? Ou tive um trauma muito grande e ao invés de eu tentar achar um pensamento para pensar, né, olhar aqui agora e entender que aquilo não acontece mais, eu revivi o trauma demais todos os dias. Né? Então, tem várias causas que podem causar depressão. E isso, às vezes, o psiquiatra não vai resolver. Ele vai te ajudar a organizar as coisas clínicas do seu corpo e a você voltar a estruturar a tua vida. Mas, às vezes, assim, entender a questão é muito importante. Aí é onde entra a psicoterapia. Os gatilhos, essa percepção. Sim, um tratamento multifatorial. Isso, multiprofissional. Multiprofissional, exatamente. E que depende de vários fatores, multifatorial isso, também. Sim, acaba que é também. Não, assim, eu estava até na minha análise essa semana e aí cheguei a uma conclusão lá com o analista que eu acho que muito a ver com o que você falou. Que você falou sempre de uma pessoa te auxiliando, um profissional, né? Assim, te auxiliando tanto nessa questão dos pensamentos mesmo. Então, a gente tem que ter uma humildade em reconhecer que se a gente tem um transtorno mental, nossos pensamentos não estão como deveriam estar. Então, talvez não é através deles diretamente que a gente vai conseguir a solução. Então, a gente precisa, primeiro, ir no terreno, melhorar ele e pedir ajuda.
E aí, com a ajuda, uma orientação, a gente vai devagarzinho entrando no eixo, os pensamentos vão melhorando e aí vai virando um ciclo positivo de melhora e você eventualmente pode sair do transtorno depressivo e tudo, entendeu? Então, é confiar um pouco menos nos próprios pensamentos, deixar a cargo de um profissional e talvez de um tripé bem estabelecido, atividade física, entendeu? Então, aí você consegue sair disso, né? Excelente. Essa questão de resolver pelo pensamento, né? Muitas vezes não funciona. Aí você está querendo... Assim, muita gente é muito hábil em pensamento, mas o pensamento está prejudicado de alguma forma. Você falou muito bem de um distúrbio cognitivo, a pessoa não consegue gerenciar as próprias ideias, né? A memória não está legal. A memória fica deturpada. Tá presa. Não sai daqui. Né? E a gente, assim, não combate um pensamento com o outro. Exatamente. Isso, acho que é isso que eu queria falar. Assim, com um outro pensamento nada a ver. Entendeu? Tem que ser da mesma ordem, né? Então, se você entra numa desesperança muito grande que você não vai sair daquilo, você fala, não, para, eu vou sair. Aí o psicólogo mostra pra você, olha, a forma que você tá pensando, puxa pra baixo, vamos puxar pra cima, entendeu? Mas aí você não acha, se eu soubesse pensar diferente, eu tava melhor. Então, o profissional te ajuda a pensar no seu pensar, né? Ele não vai te falar como pensar, mas ele, olha isso que você tá pensando. Repensa sobre isso, mas aí a pessoa repensa com supervisão, porque senão ela repensa sobre aquilo dentro do pensamento do looping cognitivo negativo. Sim. Cai de novo. Aí entra, né, até a ideação suicida, não tem solução. Não sei existir de outro jeito, não sei pensar de outro jeito, Perfeito. não sei ver a vida de outro jeito. A estrutura Né? mental mesmo, Então, às vezes não... É isso mesmo, tem que ter humildade, né? Fazer terapia é uma humildade muito grande. E falar a verdade pro seu terapeuta, que tem gente que margina o sistema. Ainda fala, ai, terapia ruim, não tá dando nada, vou mudar de terapeuta. Então, tem gente que já passou por vários e, na verdade, nunca iniciou um processo terapêutico. Nunca entregou de fato, né? Assim, não. Então, tem que ter muita humildade mesmo. E confiança. Ter paciência, né? Que as coisas... Até a confiança vai ser construída ao longo do tempo, né? Você não vai confiar no primeiro encontro ali, né? Exatamente. A pessoa, você tem que... O terapeuta, ele tem que acreditar que ele pode te ajudar e ele tem que confiar que você está comprometido com o tratamento e você tem que confiar que aquela pessoa pode te ajudar. Por isso que a indicação é uma coisa muito séria. É legal, Quem é você verdade. indica? Às vezes eu falo, nossa, deixa eu pensar. Quem eu acredito que vai acolher, que vai... criar bom vínculo, que, né? Vai respeitar. Já teve pessoas ótimas que eu indiquei e que não deu certo. Não criou o vínculo, né? Porque não criou. Aí você vai pensando também na linha de cada um, no jeito de cada um, no que aquele seu paciente precisa, para poder indicar um profissional bom, um psicólogo bom, que vai fazer uma terapia que vai ajudar a pessoa a ter um giro, né? Então... Isso é uma coisa muito importante, é um ato de humildade muito grande. Existem duas coisas, pessoas que vão no psicólogo, o psicólogo fala, você tem que ir no psiquiatra, não vão no psiquiatra, tem preconceito. E existe o ao contrário, tem gente que só quer ir no psiquiatra e não quer ir no psicólogo. Entendeu? E às vezes uma combinação de ambos ali pode ser muito eficiente, muito, Eu né? tenho paciente que, assim, eu demorei 10 anos, toda sessão falava para ir na terapia. Terapia é importante, isso é importante. Agora, depois de 10 anos, eu consegui encaminhar para um psicólogo. Eu falo, tomara que dê certo, né? Porque assim, que o tiro tenha dado certo, ou seja, né? Que dê certo com a psicóloga agora, depois de 10 anos. Pensa. Perfeito. Muito tempo. Né? Então, só falar isso. Então, é preciso muita humildade você falar, nossa, eu tenho que olhar para isso. E eu sozinho não dou conta. Com certeza. Defendo isso completamente também, né? Quer mudar um pouquinho assim, na verdade não mudar, né? Continuar no tratamento, mas algo que a gente estava comentando aqui antes, Eline, você tem estudado bastante isso, né? Sobre novos tratamentos, entre aspas, a questão da cetamina, da ketamina, o que você tem a dizer sobre isso? Como é que é a sua experiência em relação a isso? A ketamina, cetamina, né? Ela está diretamente ligada à inflamação cerebral. Então, como, né, todo mundo já entendeu que não é só serotonina, procura-se sim. Onde a gente pode mexer no cérebro para ajudar a pessoa no processo depressivo. Então, a gente tem o sistema glutamatérgico, que atua diretamente no sistema de inflamação. Então, a ketamina é um anestésico, usado, antigo, há muito tempo. Não, tá, entendi. É um anestésico. Descobriu que dose baixa de ketamina, alguns pacientes, quando estavam voltando,
entravam em estado dissociativo e começou a melhorar alguns transtornos psiquiátricos. Então, isso já vem sendo estudado há muito tempo, já sido feito há muito tempo. Então, uma dose baixa de ketamina, né, feita exatamente pelo peso do paciente, então, né, coloca o paciente num estado dissociativo que dura de 40 minutos a 1 hora, então o paciente ele fica mais, então é muito bom para poder fazer psicoterapia, mas o foco não é esse, o foco é diminuir a inflamação cerebral para você começar a responder às medicações. Então a ketamina, ela não é um tratamento para depressão, é um tratamento coadjuvante para depressão. Ela não adiantava fazer tratamento com ketamina apenas? Não. Então, ela é uma indicação, principal indicação é ideação suicida e depressão refratária. Casos graves, então, né? O que é uma depressão refratária? Comecei a te tratar, a gente tentou uma medicação, tentamos outra. A gente já está tentando, você não melhora, tem 1 ano. Eu falo, ela não responde. Aí eu indico a ketamina. Aí desinflama seu cérebro e com as mesmas medicações que você está usando, você começa a responder. Ou é um momento que dá para aproveitar para trocar medicação se necessário, mas você começa a responder, entendeu? Porque seu cérebro começa a desinflamar, porque ela atua no sistema de inflamação. E a ketamina tem uma coisa importante, falando da neurogênese também. Ela atua também nos sistemas, no NMDA, fator de crescimento neuronal também. Interessante. Né? Então, ela melhora a cognição. Então, ela está sendo muito comparada com a já, assim, vamos dizer, consagrada eletroconvulsoterapia. Então, quando eu fiz residência, eu falava, se deprimir, eu quero choque. Porque é o tratamento realmente mais efetivo. Fala um pouquinho mais pra gente dessa eletroconvulsoterapia. As pessoas podem ficar em choque, né? Dá um choque na cabeça o da coração pessoa. tá parando, a gente dá um choque, vale, né? O negócio é que realmente, infelizmente, aí entra dentro de uma questão política, social, era usado como método de tortura. Né? Então, foi um método inventado na Segunda Guerra, que dava choque nas pessoas como tortura, para dizer a verdade. Mas, né, a ciência descobriu que quando o cérebro não está respondendo, você estimula ele, você dá choque, ele vai se abrindo para receber neurotransmissores, né? Então, hoje, a eletroconvulsoterapia, ela é indicação depressão refratária, tratamentos refratários, esquizofrenia refratária e ideação suicida, né? Porque ela dá choque e você diminui a inflamação, o cérebro vai modificando, você começa a responder uns remédios. Ela também não é um tratamento, ela é um tratamento coadjuvante. Só que hoje é feito em bloco cirúrgico, com o hospital, a pessoa é anestesiada, né? Então, a pessoa nem vê, ela está anestesiada, não se usa mais desse jeito. Mas até então era o melhor tratamento. Então, surgiu a ketamina. Então, até hoje, a ketamina não superou a eletroconvulsoterapia, porque tem que ter muitos estudos, mas já tem estudos que saem comparando, né, dizendo que tem a mesma eficácia, tem estudos que saem dizendo que tem menos, tem estudos que saem dizendo que tem mais por causa, né, que é interessante, da questão cognitiva. Porque a eletroconvulsoterapia, um dos efeitos colaterais é um prejuízo cognitivo em memória por até 6 meses. A ketamina não dá isso, mas dizer que ela ainda não há estudos suficientes para virar. Eu não vou falar assim, tem um estudo que aponta que é melhor, mas tem um que aponta que é pior, tem um que aponta que é igual. Então, não temos ainda uma conclusão. Precisamos de mais estudos com ketamina, comparando com a eletroconvulsoterapia, para saber qual é o melhor. Mas, com certeza, o que dá menos efeito colateral, vamos dizer assim, não é nem sequer por ela, né? Mas é um efeito colateral que pode durar 6 meses, e tem alguns pacientes que relatam que a memória nunca mais foi a mesma, né? Comparado, a eletroconvulsoterapia pode causar isso. A ketamina não. Perfeito, perfeito. E você também estava comentando antes de um alerta, né, que te preocupa muito como profissional em relação especificamente à ketamina. O que você gostaria de deixar assim até para a comunidade médica, para os pacientes, né, nesse sentido? Então, a ketamina, né, nós temos a ketamina intranasal, que é o spray de esquetamina, e tem o anestésico, né? O spray de esquetamina, ele é muito caro e tem que fazer mais sessões porque ele absorve apenas 40%. Né? A via intramuscular, que é liberada em bula como anestésico,
E endovenosa, que é a melhor forma de fazer, a intramuscular absorve 90% e a endovenosa absorve 100%. Mas aí tem que ser feito com todo o aparato, com bomba de infusão, né? Ambiente controlado, tudo, né? Isso, a vigilância sanitária exige, porque você, sendo um anestésico, né? Você tem que fazer como se fosse um ambiente, né? Para uma anestesia, né? Então, e a esquetamina intranasal não precisa, mas ela é muito cara e é menos eficaz. Mas o que acontece? Né? Então, te falando dessas formas de tratamento, mas a nossa ketamina como anestésico é a mesma ketamina veterinária. E muita gente já usava como droga, né? Então, as pessoas usavam como drogas. Pode contar aqui como as pessoas faziam? Sim, pode. No podcast. Pode. Colocam no micro-ondas, esquenta, aquilo vira pó e cheira. Entendeu? Pó e cheira. E aí, o que aconteceu? Começaram a entender, né? Começou a ser indicado tratamento com ketamina, agora as pessoas estão injetando ketamina. E ela, como tem esse estado dissociativo, que a gente pode utilizar para fazer psicoterapia, para fazer indução de neurolinguística, que o paciente ele entra num estado mais relaxado, as pessoas estão ficando viciadas nisso. E o vício ele está diretamente relacionado ao tempo de duração. Por exemplo, né, uma droga como um LSD, um MDMA, um êxtase, que pode durar de 6 a 8 horas, vicia muito menos que a cocaína, que dura meia hora. Entendeu? Aí a pessoa vai usando muito. A ketamina tem um tempo de duração pequeno. Então, está causando muito vício. Está tendo mortes. As pessoas vão se aplicando. E está tendo muito vício. E esse é um ponto muito grave. Vício em ketamina. Das pessoas se auto-aplicarem. Outro ponto grave é que, como é um tratamento médico, é um tratamento que tem que ser feito sob supervisão, dentro de um ambiente adequado. E a fazer em casa, mesmo sendo um médico ou um enfermeiro que vá fazer em casa, não é legal, porque o meio ambiente, você começa a entender que teu quarto é lugar de usar ketamina. E aí você tá mal, você começa a chamar o profissional, quero usar ketamina, vou melhorar. Então, a gente tem um risco muito grande de causarmos vício em pacientes, né? Então, dou o exemplo do Michael Jackson, né? Que morreu usando um anestésico. Quem que dava um anestésico para ele? Ou como ele conseguia adquirir? Né? Então, os profissionais de saúde têm que tomar cuidado com isso. E também há muito vício dos profissionais de saúde nessa medicação também. Sim, perfeito. Não, totalmente válido, né? É algo muito grave, a gente não pode deixar de entender o papel do medicamento, que é um medicamento, né? Tem muitos riscos envolvidos. Toda bula de medicamentos, se a gente for ler, traz N situações. Então, a gente não pode desconsiderar isso daí, né? Não pode colocar em risco tentando tratar algo que é grave, como a depressão, né? Tem também um tratamento específico da minha área, né? Que é também de última linha, talvez, que é a neuromodulação invasiva, né? Para transtorno depressivo muito grave e refratário também. Onde algumas áreas do cérebro, principalmente na região do giro do cíngulo, anterior, subgenital, você coloca um eletrodo mesmo lá, através de microcirurgia, e faz uma estimulação. E aí você pode resgatar também alguns pacientes em quadros muito graves de depressão, né? Só um adendo que eu queria fazer também nesse... A neuroestimulação invasiva. Neuroestimulação invasiva, né? A gente falou tudo até agora de neuroestimulação não invasiva, de certa forma, né? Neuromodulação ou neuroestimulação? As duas coisas. Nesse caso, é uma neuroestimulação estimula. E o termo genérico é neuromodulação. Só que você estimulando essa região... Modula. Não necessariamente você estimula o cérebro ali. Você pode inibir algumas áreas. O cérebro é meio complexo. Depende de uma cadeia de neurônios que estão integrados, entendeu? Então, uma área que está hiperestimulada em algum aspecto, se você estimular, você pode inibi-la, entendeu? Mais ou menos assim. Modular o cérebro. Né? Modular. Então, a gente coloca como modulação, que é o termo genérico. Né? Como tratamento de depressão. Como tratamento de última linha para casos refratários, graves, né? É um dos arsenais terapêuticos que a gente tem também. O início do tratamento, a gente pode começar sempre com um medicamento mesmo, quando o paciente está... Ou medidas de estilo de vida, né? Ou medidas de estilo de vida. Então, isso que eu queria te perguntar, Eline, até que ponto, quando é que você vê que o paciente precisa realmente de medicamento e que o estilo de vida não vai ser suficiente? Então, a disfuncionalidade está muito grande. A gente tem que se apegar a alguma coisa. Eu me apego ao sono. Tem que dormir bem a qualquer preço, a qualquer custo. Tomando remédio ou sem remédio.
Entendeu? Que aí a pessoa dormindo bem, o cérebro, ele vai desinflamando, vai melhorando. Então, eu acho que, assim, esse é um dos pontos principais. Acho que quando a pessoa tá com ideação suicida, com arquitetura, porque a gente não precisa se assustar com toda ideação suicida. Tem gente que abriu essa portinha na vida e tudo fica nervoso, mas não tem uma arquitetura, entendeu? É uma forma de lidar com a angústia. Tem gente que abre a geladeira, tem gente que pensa em morrer, mas não tá de fato deprimido, tá dormindo, acorda, vai pra faculdade, trabalha, né? Então, como medicar? Quando começa a ter alteração de peso, quando você começa a ver assim que a pessoa entra num loop de pensamentos negativos muito grande, a questão por exemplo, assim, da perda de disposição, né? Então, às vezes você pode só orientar, se for uma depressão leve, que a pessoa, assim, tá dormindo, mas não muito bem, você dá uma orientação de higiene do sono, mudança de estilo de vida. Como que eu faço para dormir melhor? Tira o celular tantas horas antes de dormir, tenta comer tal hora, fazer uma atividade física, o sono automaticamente melhora, entendeu? Mas então a pessoa, ela tem que estar disposta a isso. Às vezes a pessoa não tá, ela fala, eu preciso de um remédio para eu dar conta, né? Então também tem muita característica individual, mas o adequado é que depressões leves deveriam ser tratadas apenas com mudança de estilo de vida. Mas a pessoa, quando ela chega no consultório, ela tem muita gente que não está disposta a isso, mas tem gente que fala, doutora, eu não queria tomar remédio, mas eu acho que eu estou deprimindo. A gente esmiuça a rotina, vê o que dá para fazer para mudar, se aquilo é viável para a pessoa, porque às vezes a pessoa tem que fazer atividade física, mas não tem tempo e não gosta. O que ela pode fazer para movimentar o corpo? Então, por exemplo, eu tive um paciente que ele começou assim, ele não é muito sociável e tal, ele começou a colocar música na televisão e dançar, emagreceu. Eu vou falar o meu caso, assim, eu sempre não gosto, né? A pandemia me salvou, porque eu malhava e não ia para academia, então eu não malhava, eu pagava a academia. Eu falei, vou contratar uma personal. Aí, o que aconteceu? Eu não ia do mesmo jeito. Aí veio a pandemia, as academias fecharam, a personal ia até mim. Assim estamos até hoje. Entendeu? Então, cada pessoa tem que desenvolver uma forma. E às vezes você vira pro paciente e fala, você tem que fazer atividade física, mas você não pensa com ele o que é viável para ele, o que ele gosta, o que não é. Então, esmiuçar. esmiuçar. Acho que antes de sair de uma musculação... Em uma hora de consulta, você não consegue esmiuçar isso. Alimentação, sono. Acho que antes de sair para um exercício de carga ou sistematizado, é sair do sedentarismo. É o primeiro passo. Sair do sedentarismo. Tem piscina em casa? Dá um pulo na piscina e volta todo dia. Entendeu? Sobe escada do prédio. Dá 2 voltas no quarteirão. Entendeu? Começa, sair do sedentarismo, movimentar o corpo. Entende? Então, às vezes, a pessoa, ela chega lá, ela tá disposta àquilo, aí fica mais fácil a gente traçar um plano, mas às vezes a pessoa não tá disposta. Então, eu falo, olha, se você mudar seu estilo de vida, talvez não tenha necessidade de medicação, mas às vezes a pessoa, ela precisa daquilo para se organizar, para começar a fazer as mudanças de hábitos, mesmo não estando numa depressão moderada ou grave. Está numa depressão leve, dorme, come, tudo, mas já está tudo deprimindo, iniciando, entendeu? Mas... Excelente. Estou absorvendo, são muitas informações importantes. A questão da atividade física, semana passada eu postei um story no meu Instagram, fui malhar, é impressionante o poder da atividade física, né? Depois de uma sessão de academia, eu eliminei, sério mesmo, até postei no meu story 100% dos meus sintomas de ansiedade. Sério, eu cheguei lá com a cabeça acelerada e tinha trabalho, filho, não sei o quê, um pensamento em cima do outro, não estava conseguindo me organizar. E aí, fui lá, fiz 30 minutos de esteira e malhei mais 30 minutos. Gente, eu saí, sério, outra pessoa. É impressionante mesmo a relação com a atividade física. Faz total sentido estar nos manejos de tratamento e não uma conversinha fiada, né? Igual acho que já foi. Ou algumas pessoas ainda consideram, não consideram. É muito sério mesmo. Tem muitas, assim, justificativas pelos quais, assim, a atividade física, ela melhora o funcionamento cerebral, né? A gente pode falar numa ativação de liberação de neurotransmissores durante a atividade física e depois, né? Tô falando de dopamina, noradrenalina, serotonina, tudo isso é liberado pela atividade física. Isso é um fato já documentado. A gente não pode esquecer que o cérebro ele é um órgão muito exigente e ele depende de uma vascularização intensa e funcionante. E o exercício cardiovascular, ele vai melhorar
o nosso sistema de circulação, né? O coração, os vasos sanguíneos, o cérebro vai se beneficiar de forma direta disso tudo, né? Vai chegar sangue de forma com mais qualidade no nosso cérebro também. Então, assim, justificativas a gente não... São muitas e muitas da atividade física, né? Ótimo. Muito bom. Tem questão da neurogênese, a atividade física melhora a produção de novos neurônios também, no hipocampo, já muito bem documentado, né? E aí a pessoa vai e não tem energia para sair de casa para malhar. Daí você entra com uma medicação que vai mexer, por exemplo... Devolver a no motivação. noradrenérgico para ajudar ela a ter mais energia. Porque você tem que pensar até nisso. Às vezes você vai dar um antidepressivo que dá sono. Mas não um sono que vai te fazer dormir à noite, mas você fica... Não, às vezes você tem que pensar exatamente. Nossa, eu vou te ajudar com essa medicação, você vai melhorar esse ponto da atividade física, que vai melhorar isso, que vai melhorar aquilo. Entender também por onde começa. Igual eu falo, pelo sono. Mas às vezes a gente pode começar pelo movimento do corpo. Então, cada caso é individualizado. E né? a questão da medicação, Eline, para a gente começar o encerramento? Vocês entenderam aí. Como é que fica a pessoa... tirar o medicamento. Existe esse momento? Não existe? Tem gente que toma medicamento para sempre, para depressão? Como é que é a sua experiência? Então, né? Então, como, assim, tem pessoas que demoram muito tempo, elas vão passar a produzir menos neurotransmissores e tem que usar para sempre. Mas não é todo o caso. Eu só acho que a gente só descobre quando a gente começa a fazer a descontinuação da medicação, né? Então, existem, vamos dizer assim, os protocolos, um tratamento de depressão de 1 ano, você começa a retirar, uma recidiva depois de 2 anos, uma terceira vez depois de 5, mas eu não acho que é tão, vamos dizer assim, que precisa ser uma coisa tão redonda assim, mas eu acho que a pessoa ela tem que passar aí, né, pelas 4 estações do ano. É muito comum depressões sazonais, o médico acompanhar e tirar a medicação. Então, o que é a ideia que a gente tem que ter? Que o seu cérebro medicado e não medicado, eles têm que estar muito iguais, tem que estar igual ou muito pareados, assim. Às vezes tira a medicação, você fica assim com um pouquinho mais de irritabilidade na TPM, ok, entendeu? Às vezes tira a medicação, você dormia com o remédio 10 horas, vai passar a dormir 8, mas dá, né? Mas tem que estar muito... Né? Eu acho que esse é o ponto. E então a gente tem que tirar a medicação bem devagar para diminuir a medicação e o cérebro dá conta de fazer como se fosse uma manutenção daqueles neurotransmissores. Você tira um pouquinho, o cérebro vai mantendo. Então, por isso que, tô ótimo, tirei remédio. A pessoa para de uma vez, não me aconteceu nada. Passa 6 meses, a volta deprimida. Porque o cérebro tentou manter aquilo, de repente, não deu conta. Então, é muito delicado. E cada médico vai ter seu jeito de tirar remédio. Nós temos orientações, né, vamos dizer assim... pesquisas, tal remédio é melhor tirar de um jeito ou de outro jeito, mas assim, a gente não aprendeu, residência são apenas 3 anos, né, a tirar remédio completamente, ver o paciente. Tem paciente que eu tiro o remédio e falo, agora você volta daqui 1 ano para ver como você passou esse ano sem remédio. Então, tem muito paciente que já vai só para me dar um alô. E a gente vê como que foi o ano, não está tomando nada. Então, o processo de alta é um processo muito grande, muito, assim, tem vezes que você demora 1 ano para tirar um remédio, ou 2, você nunca tira 2 remédios ao mesmo tempo, quer dizer, quem quiser tirar, tira, mas geralmente não é bom, porque se o paciente piorar, você não sabe de qual medicação tem que voltar os 2, então vamos tirar, às vezes a pessoa está com uma associação medicamentosa, tirar um, depois outro, então quando é hora de tirar? Para mim, quando o paciente está estável há mais de 1, 2 anos. Estável, funcionando ali na vida, né? E quando ele entendeu o que ele entendeu, aí entra na parte subjetiva. Eu entendi. Eu posso deprimir por outra coisa, por conta daquilo que me trouxe aqui, não volto mais. Entendeu? Então, acontece muito. O paciente tem alta, passa alguns anos, o paciente acho que eu estou deprimindo de novo. Já entende os sintomas, entendeu? Então, a pessoa ela tem que entender da depressão dela, entendeu? Elaborar aquilo, né? Todo o sistema Elaborar daquele... aquilo, mas agora é por conta de outra coisa, não é mais por conta do filho, é por conta da minha situação no trabalho, entendeu? Ou cuidar, né? Ser cuidadores, né? Ser cuidador dos pais envelhecendo, envelhecimento são outros fatores de estresse muito grande, como lidar com doenças de pessoas que a gente ama, e as nossas próprias também. Então, agora é por esse motivo. Mas a pessoa, ela teve alta, ela ficou 5 anos sem deprimir. Mas aí é normal deprimir de novo e a pessoa prestar atenção e buscar ajuda antes. Aí, nesse caso, tá leve. Eu acho que já vale a pena medicar. Não deixa evoluir
com mudança de estilo de vida, porque a pessoa já tem um histórico. Né? Então, a história também é muito importante nesse processo. Excelente. De tirar ou não a medicação e introduzir ou não. Excelente. Nossa, muito bom. Acho que trouxe muitos esclarecimentos e novos olhares sobre a depressão, um tema tão delicado, tão importante. E vou deixar para vocês agora uma reflexão final, uma mensagem final. Não, bate-papo excelente, gostei bastante. A minha reflexão é só em relação a essa fala final da Eline, né? A gente dar tempo para o cérebro ele se adaptar, né? Então, assim, às vezes, o tempo que é necessário uma terapia, o tempo que é necessário um medicamento, o tempo que é necessário a gente implementar um estilo de vida, é a gente entender o fenômeno da neuroplasticidade. Então, vai demandar um tempo que é muito peculiar para cada pessoa, né? Isso varia, os estudos falam que variam até alguns meses, para que o cérebro forme um hábito, né? Então, formar um hábito positivo que envolve você acordar e fazer uma caminhada sem pensar, né? Essa palavra, sem pensar, de forma automática, ou de você escolher alimentos saudáveis de forma automática, ou de você seguir uma lista de uma dieta, isso não ser algo difícil ou complexo para você. Então, isso demanda tempo até que o cérebro crie esse aprendizado. Então, você precisa, de antemão, com o auxílio do profissional, ter esse entendimento de que vai demandar um pouco de tempo, né? Então, é basicamente isso. Espero que o bate-papo tenha sido bom para todos vocês, que vocês possam ter aprendido novas estratégias, né? Sempre buscando um profissional, tá? Eu queria agradecer a participação da Eline, da Dani mais uma vez. A gente está à disposição nas redes sociais, do Meu Cérebro, da My Brain University, da nossa universidade, do Congresso do Comércio 2024, que a gente vai ter esse ano também, em dezembro, a nossa 6ª edição já. E também um agradecimento especial aqui à equipe da Lumio, né, que é onde a gente faz esse podcast muito, muito legal aqui, a equipe sempre muito prestativa, de muita qualidade, tá? Então, pessoal, vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Até. Quer falar, Eline? Você quer fazer um agradecimento? Agradecer vocês, agradecer, né, o convite. É sempre bom revê-los. Muito obrigada pela confiança. Pode se convidar para participar dos próximos, trazer novos temas. Foi ótimo. E a gente se vê aqui no podcast, nos outros eventos do Meu Cérebro, enfim. Estamos por aqui. Até.